Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias. Buda, o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Para quê? Para o Dharma, para a lei verdadeira, a lei que rege o céu e a terra e todos os seres. E Sangha, a comunidade. As pessoas que partilham dos mesmos valores e vivem de maneira semelhante. Então temos 3 tesouros e eles são interdependentes. Eles não são independentes uns dos outros. Eles vivem em interdependência. Não existe um Buda sozinho, separado, num lugar afastado. Não existe o Dharma, os ensinamentos, num livro apenas, ou em alguns papéis guardados em algum lugar. Se não houver quem os leia, se não houver quem os pratique, e esta é a Sangha. Então, Buda, Dharma e Sangha são uma trindade que forma um corpo único. E isto é muito importante todas as semanas aqui neste programa que se chama Momento Zen. Hoje nós estamos ao vivo, com muita alegria para poder falar com você. Alguns de vocês têm me acompanhado todas as semanas, alguns eventualmente entram no ar. Então, esse programa se chama Momento Zen, nós estamos na Rádio Mundial e acontece todas as segundas-feiras, das 19h30 até as 19h55. É um programa que eu tenho a parceria do Otávio Leal, que hoje não está aqui. Quem está aqui comigo é o Nilo André Cruz, que é o produtor desse programa, que me acompanha, que me auxilia a fazer o programa. E Otávio, eventualmente, nós fazemos o programa juntos e outras vezes, ou só eu ou só ele, por causa das nossas várias atividades. Ele na Universidade e eu no Zen do Brasil, que é o nome da minha comunidade. A semana passada, a semana retrasada, né, Nilo? As pessoas deixaram aqui para nós algumas questões e muito gentilmente o Nilo tomou nota para que eu comece falando para vocês do que foram as perguntas. Lembrando que estamos ao vivo aqui pelo Facebook Live, pelo site da rádio também. Isso, pelo Facebook da rádio, pelo site da rádio e pelos telefones 3171-0221, 3262-4490. A pergunta que deixamos era a seguinte: qual o melhor pensamento para começar o dia? Eu sugiro que comece o dia sem nenhum pensamento especial. Esteja aberto ao dia, a todas as possibilidades, sabe? O Zen trabalha muito com o pensar e o não pensar. Às vezes a gente quer levar um pensamento, pode ser bom sim. Pode ser bom que você abra um livro de ensinamentos, aquilo que você segue. Se você segue o Evangelho, se você segue a Bíblia, se você segue os livros de tradição afrodescendente, se você segue livros e ensinamentos das tradições judaicas, das tradições islâmicas, o que for. Se for budista, a gente também tem um repertório enorme de sutras e pensamentos. Mas o melhor é que o seu pensamento esteja puro. Que você acorde de manhã e possa sentar-se em silêncio por 5 minutos que seja. À beiradinha da sua cama, senta, endireita a coluna vertebral, endireita a cervical, encaixa o crânio, o queixo fica paralelo ao chão, respira conscientemente, tem a sensação do ar entrando e o ar saindo, e esteja em presença absoluta. Essa sensação de que você hoje está disponível à vida e ao mundo. Não que você espera que da vida e do mundo alguma coisa venha até você, mas que você tenha disponibilidade de servir, de estar presente, de poder apreciar cada momento tão breve da nossa existência. Então, esse seria para mim a sugestão de cada manhã. Ao acordar, da maneira que a gente lava o rosto, escova os dentes, se a gente sentar alguns minutos em consciência respiratória, alinhamento da coluna vertebral, que são os princípios da meditação, você vai levar um dia mais leve. E quantas vezes por dia você precisar, repita essa postura.
Pessoas saem às vezes para fumar, não é? Pessoa que fuma muito, ela fuma às vezes de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, que seja de hora em hora. É uma sugestão boa, sabe? No dia, no seu local do trabalho, de hora em hora, dá uma paradinha, respira conscientemente. E você vai ver que o seu ritmo todo entra no ritmo da vida. Minha sugestão. Como monja tem restrição alimentar, existem várias monjas, vários monges, várias ordens religiosas budistas diferentes. E a minha ordem nos dá a liberdade da opção da nossa dieta. Então, nós não temos uma dieta específica. Temos monges que são veganos, temos monges vegetarianos e temos monges que comem de tudo. Temos monges que têm restrições por causa da sua vida, da sua dieta, mas não exatamente porque a religião obrigue a ter uma dieta específica. A gente sabe que alguns grupos religiosos não comem carne de porco, outros não comem animais que tenham sangue, né? Então, existem coisas diferentes nas várias tradições espirituais. Dentro da tradição budista, da tradição Sotoshu, a qual eu estou inserida, nós temos a liberdade de escolha das nossas dietas. Então, não há restrição. Eu posso ter algumas restrições por questão de saúde, mas não exatamente porque a religião imponha. Terceira pergunta. Budismo acredita em reencarnação? Sim e não. Existem tradições budistas que são completamente reencarnacionistas. O budismo tibetano, por exemplo, é todo reencarnacionista. Ele fala incessantemente da reencarnação. Existe no Facebook, há poucos dias atrás, alguém postou, se você entrar no meu Facebook, ele está lá no lugar, o Facebook é Monja Coen, o Dalai Lama, fazendo uma palestra longa até, numa mesa redonda, conversando com pessoas, alguns cientistas, sobre o que o budismo tibetano entende como reencarnação. Então, o que ele vai falar é que existe em nós, todos nós, uma consciência muito sutil. E que esta consciência muito sutil tende a procurar uma maneira de continuar. E eles acreditam nisso, tanto que quando o Dalai Lama, o anterior a ele, morreu, deixou alguns sinais para que fossem procurar o Dalai Lama atual. E ele é considerado uma reencarnação do Dalai Lama anterior. Então, isso é o budismo tibetano. Ele é todo reencarnacionista, sim. Acredita que você cria causas e condições nesta existência que vão provocar as causas e condições das existências seguintes a esta. E esta já é o resultado das anteriores. De certa forma, todo o budismo acredita nisto. Mas nós não acreditamos que aquilo que você é, este corpo que você é agora, e esta personalidade, esta maneira que você se manifesta no mundo neste momento, seja exatamente porque numa vida anterior você criou essas causas e condições, e que você está deixando esse corpo, e que tem um espírito em você, que vai sair deste corpo e vai procurar um nascimento para continuar. A gente não tem certeza disso, então o budismo japonês não afirma isso. Ele não nega, mas ele não afirma. E, ao mesmo tempo, existem alguns livros interessantes, livros muito antigos do budismo, em que vai dizer que você está presente no momento da concepção. No momento em que você é concebido, você está lá. E que você escolheu seu pai e sua mãe. Eu gosto de dizer isso muito para adolescentes que costumam dizer, eu não escolhi nascer. Você escolheu. Eu não escolhi, você escolheu sim, você me escolheu como pai e mãe. Então isso é muito interessante, que realmente são textos bem clássicos do budismo, e eles dizem isso. Que nós, ou essa essência, como diz o Dalai Lama, muito sutil, ela procura um corpo, um casal com o qual ela vai ter afinidade para poder nascer e que está presente na concepção. Isso é um pouco diferente de outras tradições espirituais, e eu tive em vários encontros interreligiosos, principalmente a questão se usa feto, se não usa feto, quando é que tem espírito, quando é que deixa de ter espírito. Para nós, do budismo, no momento da concepção, você já está lá. Você não vai entrar semanas depois ou meses depois. No momento da concepção, esta consciência sutil, que, como diz Sua Santidade o Dalai Lama, vem de uma existência anterior,
já estará lá presente. Então, o budismo, de forma geral, como o hinduísmo, é reencarnacionista. Mas é preciso ter cuidado, porque a gente entra numa teoria muito simples de reencarnação, uma visão muito primária de reencarnação, e algumas pessoas podem ter determinadas deficiências, necessidades especiais, e acaba-se caindo num erro de dizer você tem essa deficiência, essa necessidade especial, porque na vida anterior você fez coisas más. Não é isto. Às vezes até a própria deficiência, a necessidade especial, ela não é pagar pecado, não é pagar crimes anteriores. Primeiro, são condições genéticas. E segundo, é até como a vida dissesse para você, o que você faz com isso? Você é tão bom, tem tantas condições de superação, que eu vou te dar um obstáculo a mais do que as outras pessoas, para que você seja um exemplo nesse mundo. Percebe? É diferente dizer é um pecado, eu fiz coisas ruins, eu estou pagando um pecado. Não está pagando pecado nenhum, nós não sabemos. Nenhum de nós pode avaliar isto. Diga. Sensei, isso se confunde de alguma maneira com o karma? Aí vem a história da lei do karma. A lei do karma é a lei de causas e condições, e aquilo que você faz de forma repetitiva cria uma tendência de que isso se repita continuamente. Por isso que a gente fala, cuidado da maneira que você fala, que você pensa, que você age, porque você está deixando marcas no universo. E as vidas seguintes a esta pode... Uma coisa interessante no budismo é isto, né? Por exemplo, havia um senhor que foi falar com o Buda e disse assim, eu não sei se eu acredito nessa história de karma. Porque o senhor veja, meu pai e minha mãe são pessoas extremamente honestas, trabalhadores, e nada dá certo na vida deles. Tudo que eles vão fazer não tem sucesso, eles acabam tendo doenças difíceis, enquanto o meu vizinho é salafrário, ele não presta, ele é corrupto, ele é mau, a família é toda saudável, eles são muito ricos. Será que a lei do karma existe mesmo? E Buda disse assim, em 3 períodos de tempo. Eles pode parecer que ele está muito bem agora, mas ele está criando um karma tão perverso que se não nesta vida, na vida seguinte a essa, no subsequente a essa, vai voltar. E os seus pais, sabemos lá o que foi que eles fizeram no passado, mas o que é mais importante é como é que eles se comportam na diversidade. Eles têm um pensamento de crença na causalidade, na lei do karma, eles acreditam de alguma forma devo estar merecendo isto e vou criar causas e condições para modificar e que melhore. Então, isso é que para nós é muito importante, né? O karma e a lei da causalidade não é uma coisa que nos aprisiona. Pelo contrário, se eu estou recebendo isto agora, devo merecer. O que aprendo com isto e como é que melhoro para que coisas desagradáveis não sejam repetitivas na nossa vida, né? A gente está recebendo muitas curtidas e coraçõezinhos aqui pelo Facebook. E a Rose... perguntou se Buda era filho único, ou seja, Siddhartha Gautama, né? E ela gostaria de saber que, na hora que ele saiu em busca de si mesmo, como ficou a família dele? Não é interessante? Isso é uma questão muito boa. Então, nós temos o rei Suddhodana e a rainha Maya. Eles não tinham filhos. Ele é o primeiro filho e único filho da rainha Maya. O rei vai ter outros filhos com a irmã da rainha Maya, que vai ser a mãe adotiva de Buda, que é Mahaprajapati. Mas deste pai e desta mãe, ele é filho único. E a mãe dele morre uma semana depois do que ele nasceu. E quando ele sai de casa, ele deixa, o que eu digo, aquilo que é difícil de deixar. Ele deixou uma família individual para entrar na grande família. Quando a gente fala, eu deixo o meu eu pequeno, o meu euzinho com E minúsculo, para entrar no grande eu. Eu entrego a minha vida a alguma coisa que é maior do que eu mesmo. E veja que interessante, mais tarde, a mãe adotiva dele, Mahaprajapati, vai ser a primeira monja histórica, a esposa dele vai ser monja junto com ele nessa ordem, e o filho dele vai ser monge. E irmãos dele vão assumir o trono para que o reino continue. Então não é assim que a pessoa abandona e diz, eu não quero saber, que se dane, vou embora. Não é bem isto.
Ele sai com o coração apertado, mas ele tem um questionamento tão importante que precisa resolver e tem uma missão tão grande que ele se entrega a esta missão. Ele não sabia por quanto tempo ele ia sair. Se era um dia, se era uma semana, se era um mês ou se eram anos. Ele volta, já estão todos, o filho já está grande, mas todos o adoram. Todos se tornam seus seguidores. Ele não fez mal a ninguém. Ele não abandonou para ter uma outra mulher, para ter outros filhos, para cair na gandaia, para beber, para jogar. Ele não fez isso. Ele está à procura da verdade e do caminho. Ele se torna um grande líder espiritual que até hoje é reconhecido. E eu gosto de lembrar que Jesus de Nazaré também dizia isso a seus discípulos, que é preciso, se quer ser meu discípulo, quer ser meu seguidor, saia da família, saia da casa, saia desse olhar que limita um pouco. E você vai cuidar da sua família e da sua casa como você cuida de todos os seres. Então, isto é a minha interpretação e a da maioria de nós budistas sobre essa saída da casa e da família. Ele deixa o que é difícil de se deixar. Um bebezinho, uma mulher amada, fartura, sucesso, reconhecimento, boas roupas, boa comida, boa casa. Ele não deixou porque estava infeliz, porque tinha briga em casa, porque é sofrimento. Não, ele não tem nenhum sofrimento pessoal. Ele tem um questionamento sobre o significado da existência. Alguma outra pergunta especial? Sim, temos Diga. aqui, sim. O William gostaria de saber, ele disse que a senhora sempre fala sobre adentrar no vazio. Então ele queria saber como percebemos isso. Tudo que existe é o vazio, porque o vazio é alguma coisa que não tem uma identidade fixa nem permanente. Então, quando o Shakyamuni Buda fala da impermanência, hoje eu perdi meu celular. E eu cheguei aqui e me disseram impermanência, bom, hoje eu falei impermanência e desapego. Né? Meu celular, não é meu celular, é um objeto que é muito útil para mim. Para algumas coisas eu nem uso muito, mas é impermanente. Um momento está comigo, um segundo seguinte não está mais. Mas estava aqui e sumiu. Não é interessante? Não é nada fixo, nada permanente. Então é vazio de uma identidade constante. Mesmo essa onda de rádio que chega a você, o som da minha voz. Agora que eu silenciei, para onde foi? Percebe? Não há nada fixo, nada permanente. Isso é chamado vazio. E uma vez, é uma história que eu gosto, um monge chega para o professor e diz assim: mestre, eu já entendi o vazio, eu já adentrei o vazio. O mestre diz: que bom, chega aqui pertinho de mim. Aí ele diz assim: como é que você pega o vazio? O menino levanta a mão e pega o ar assim, diz: peguei o vazio. O professor: eu tenho outra maneira. Diz: como, mestre? Chegou pertinho, pegou o nariz dele assim, torceu o nariz bem com bastante força. Ele gritou: eu acabei de pegar o vazio. Então não crie uma ideia de vazio. Não há alguma coisa chamada, não é o vácuo. É você perceber que nada tem uma identidade fixa ou permanente. Um pedaço de madeira foi uma árvore, que foi uma semente, e que se você fizer fogo, fizer uma fogueira, vai virar cinza, mas a cinza não é aquela mesma madeira, entendeu? Tudo está se transformando o tempo todo. Essa compreensão da impermanência é a compreensão do vazio. Então nós não nos apegamos, mas nos desapegamos logo, tanto do nosso corpo, das nossas emoções, das sensações, dos relacionamentos, porque não há nada fixo e permanente. Então o Sutra do Coração, da Sabedoria Perfeita, começa com o Bodhisattva da compaixão ilimitada, Avalokitesvara, ou Kannon, ou Kanin, ou Kuan-Yin, que é capaz de ver claramente o vazio dos 5 agregados. E os 5 agregados é aquilo que forma um ser humano. Não são os 5 sentidos. É a forma física, as sensações, as percepções, as conexões neurais e os vários níveis de consciência. E todos esses são vazios de uma identidade fixa
ou permanente. Quando compreendemos isso com clareza, estamos livres de toda dor e sofrimento. Rochi, a gente tem aqui carinhos do Rio Grande do Sul, da Bahia, e temos também aqui, eu acho que é pertinente a questão da Jaque, porque a Jaque pergunta quanto tempo na meditação é preciso para sentir os efeitos positivos na mente. A Vives gostaria de saber algumas dicas mais aprofundadas sobre o Zazen. E a Rosa está perguntando o que é meditar em palavras simples. Então, eu acho que a gente poderia abordar essas 3 questões assim nesses nossos minutos finais. Olha, a gente tem um curso online, você pode encontrar no monjacoen.com.br e tem aulas práticas de meditação se você estiver muito longe. Se você estiver próximo aqui a São Paulo, eu fico no bairro do Pacaembu, sábados às 6 da tarde, domingo às 11 da manhã, tem aulas práticas de meditação para iniciantes, para quem não sabe nada. E a gente ensina você como que entra na sala, como senta, como mantém a coluna erecta, como mantém o foco na respiração consciente. E eu gosto de dizer que meditar é um processo natural da mente humana, que nós deixamos um pouco de lado. É encontrar um pouquinho esse silêncio interior, é perceber todas as oscilações da mente e não ir atrás dos pensamentos que ocorrem, reconhecer que eles ocorrem e que a mente é mais do que isto. Ela não é só isto, é conhecer partes que nós não estamos acostumadas a perceber de nós mesmos. É conhecer a grande mente, o grande eu, o nosso eu verdadeiro, a essência do ser. É uma viagem lindíssima, é uma coisa maravilhosa. Eu recomendo a todas as pessoas. O nosso fundador do século XIII tinha um texto que chama Recomendações de Zazen. E você pode encontrar esse texto também no meu site, monjacoen.com.br. Sugiro que procure, e às vezes só um pouquinho, como eu falei, de manhã acorda e antes de dormir, senta um pouquinho na beiradinha da cama, alinha a coluna, fecha um pouquinho os olhos ou deixa eles entreabertos, respira conscientemente, lembre-se das coisas boas que aconteceram hoje e depois até elas deixe que elas vão embora e esteja apenas presente, inspirando e expirando. Nós somos isso. Um ser humano que inspira e expira, e que seja sempre inspirando e expirando o bem para todos os seres. Coen, vamos finalizar então, chegamos ao nosso minuto. Primeiro, agradecer aqui as maravilhosas manifestações de carinho para com a sua pessoa. E segundo, a Rose lembrou que ontem foi lua cheia? Sim. Ela gostaria de ouvir o Sutra do Arrependimento. Acho que a gente poderia concluir o programa. Então vamos terminar o programa hoje com o verso do arrependimento. Todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva, ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora, de tudo, eu me arrependo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.